Para começar, né, eu gosto sempre de fazer uma breve revisão, né, para a gente entender um pouco mais e para a gente ver se realmente todos os conceitos aí estão sendo bem solidificados. Eu sei, gente, que é um tema bem complicadinho para algumas pessoas pegarem de início. Então não tem problema se no começo você não está entendendo, porque você vai perceber que no decorrer das aulas, cada vez vai ficando mais fácil de entender. Tá? Então no decorrer das aulas, vocês vão dizer, agora que eu consegui entender. Isso é totalmente normal, tá? Não é problema nenhum isso. Então nas primeiras aulas a gente fica um pouco meio, não sei o que ele está falando, mas depois a gente vai aprofundando e todo mundo vai ficar entendendo bem, tá bom? Ó, eu quero colocar aqui só aquele carimbinho de revisão, né? Uma revisão rápida aqui. Mecanismos de defesa do ego. São maneiras inconscientes. Então deixa eu colocar alguém que está pedindo para entrar aqui. Maneiras inconscientes de aplacar a dor ou diminuir o desconforto que sentimos diante de situações que são difíceis ou duras de suportar. Tá? Então, resumindo isso, né, o que são os mecanismos de defesa do ego? É um jeito que o meu inconsciente encontra de tentar driblar situações que eu não estou gostando. Ou que eu não estou gostando, ou que não são boas para mim, ou que vão me levar a ter uma dor emocional muito forte que eu não quero. Tá? Então, basicamente, é isso que é o tal do mecanismo de defesa do ego. Formas que o meu inconsciente encontra de não sofrer. Tá? Numa frase só, vamos dizer assim, tá bom? Então agora eu vou pegar aqui vítimas. Eu adoro pegar as vítimas de sempre porque elas são mais comprometidas, assim elas não ficam chateadas comigo. Vou pegar a vítima Fernanda Mota primeiro. Fernanda, abre o microfone aí. Depois é você, Tânia, vítima 2. Me diga, Fernanda, até agora... Não tem problema, todo mundo ama cachorro. O que você acha que é o mecanismo de defesa? Assim, acha, não precisa ser exato, tá? Eu acho que eu crio situações, porque tem gente na porta. Eu crio situações que eu não quero lembrar, ou eu não quero ter consciência daquilo, então eu crio desculpas, assim, digamos, de formas diferentes, né? Tá. Porque cada um reage de uma forma diferente. Cada um reage de uma forma diferente. Boa, isso mesmo. Vamos lá, Tânia. Desculpa. Imagina, tranquilo. Ai, pula eu hoje. Pula hoje? Acabei de Pulo. acordar, o meu cérebro está em processo ainda. Você tá ligando ainda, Tânia? Pulo sim. Gente, se alguém quiser pular, a gente pula, tá? Não tem problema. Só hoje. Meu cérebro tá meio... Tá meio em ligação ainda. No meio da aula eu peço de volta se você puder. Vamos lá. Tá. A Ana Lisnete. Ana, você quer falar alguma coisinha? Vamos ver se a Ana tá por aí. Não, Jair. Pula. Eu também quero não, ainda tô processando aqui tudo. Gente, não tem problema nenhum, tá? É só para deixar a aula participativa para ninguém dormir, que domingo de manhã todo mundo dorme, né? Tá bom? Cadê aqui a Euli? Oi, quem quer falar? A Susan, Oi, Susan. Tá aí, fala. quando você estava lendo essa frase aí de efeito, muito efeito, eu fiquei pensando, a procrastinação é uma das atitudes que o inconsciente ou até mesmo o consciente nos ajuda nesse processo? Sim, porque a procrastinação é uma fuga, entendeu? Uhum. A procrastinação muitas vezes é algo que vai me... algumas vezes, não muitas, tá? Mas a procrastinação algumas vezes é algo que ou eu não quero fazer, tá? Ou inconscientemente eu sei que vai me dar muito trabalho, não tô afim, então você vai fugindo, você vai procrastinando. Então a procrastinação sim pode ser uma fuga. Não é bem um mecanismo de defesa, mas é uma fuga, tá? É um pouquinho, mas é bem detalhezinho pequeno, assim. Podemos até colocar no mesmo saco, né? Mas se a gente for bem na minúcia da coisa, não é muito. Mas muito show tua pergunta mesmo, viu? A Tânia falou aqui que tua pergunta foi show, Suzane. Foi mesmo. Tá bom? Beleza, obrigada. De nada. Alguém mais, gente? Quem chegou agora há pouco, essa frase aí, ó, maneiras inconscientes de aplacar a dor ou diminuir o desconforto que sentimos diante de situações que são difíceis ou duras de suportar.
Alguém ficou com dúvida nessa frase? Então vamos tocar o barco. Porque tem um monte de gente que vai eu tenho dúvida em tudo, né? Mas tudo bem, vamos tocar o barco aqui. Essa frase está me parecendo a própria resposta sobre a pergunta que você fez sobre os mecanismos da defesa do ego. É a própria resposta. Mas é para fixar, entendeu? Então, mecanismo de defesa do ego é isso. Fixando, são desculpas bobas, ou são mentirinhas bobas, ou são coisinhas bobas que a gente acaba fazendo para evitar a dor, tá bom? De uma forma bem tranquila. Então vamos lá. Revisão feita, né? Bom, hoje nós vamos falar então sobre 3 mecanismos. O primeiro deles é intelectualização. A intelectualização, ela é interessante porque é um mecanismo um pouquinho mais sofisticado, vamos dizer assim, tá? Alguns mecanismos, eles são menos elaborados. Esse aqui é mais elaborado, ele é um pouco mais sofisticado. O que é isso? Tá? A gente busca, em situações bem intelectuais, bem científicas, algumas coisas que possam diminuir a nossa dor. Tá? Porém, o que acontece quando a pessoa usa o mecanismo da intelectualização? Ela se mantém muito distante e fria dela mesma. Então ela acaba ficando muito longe das suas emoções. Então tudo o que for emocional, essa pessoa tende a isolar. Vocês já vão entender, só um pouquinho, tá? Então para isso, ela usa, por exemplo, estudos científicos, dados, planilhas. Tá? Então no caso de uma doença, ela procura tudo quanto é tipo de estudo possível sobre aquela doença. E ela começa a tratar aquela doença quase como se ela fosse o médico. Tá? Então a doença está nela mesmo, só que ela começa a se afastar tanto emocionalmente dela mesmo, que ela começa a tratar aquilo com uma frieza muito grande. Então ela só vai buscar nos estudos científicos, dados e situações, e começa a se isolar, começa a se afastar do problema dela mesmo. Tá? A doença de um filho, por exemplo, né? A doença de um filho começa a fazer a mesma coisa. Tá? Começa a buscar tudo quanto é estudo, começa a ler um monte de livro, começa a ir num monte de teoria, um monte de coisa, na esperança de... Aqui está errado o português, depois eu corrijo. Na esperança de achar uma solução. Porém, sempre se coloca de fora da situação. Ela sempre se desliga emocionalmente. Numa situação, por exemplo, de desequilíbrio financeiro, a pessoa não consegue ter o controle real daquela situação e fica também buscando em planilhas financeiras, em cursos, em planilhas Excel, fica buscando em tudo quanto é coisa, menos atacar aquilo que realmente está causando o problema. Tá? Então, ela começa a arrumar grandes desculpas, sempre embasadas em questões científicas e não percebe os seus próprios erros. Tá? É um pouquinho diferente de racionalização e justificação que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos lá. Intelectualização. Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Intelectualização, gente, no fundo é o seguinte. Eu tenho um grande problema. Eu tenho por exemplo, eu estou com câncer, né? É muito doído para mim eu entender que eu tenho câncer. Tá? Exemplo, pelo amor de Deus, eu não tenho, graças a Deus. Mas é muito doído para mim entender isso. O que eu começo a fazer? Eu começo a pegar estudo científico, ou eu vou no Google, né? E começo a pesquisar tudo quanto é coisa no Google. Ai, tantos por cento de chance de cura, tantos por cento. Não é bem assim. Olha esse câncer. Sabe, você vai pro Dr. Google e tenta achar tudo quanto é coisa possível ali para tentar arrumar uma desculpa. Até a Fernanda colocou, é até perigoso mesmo, e é muito perigoso mesmo, porque você pode até buscar informações, deixa eu ver a tua pergunta, informações erradas, isso mesmo. Você começa a fazer tanta pesquisa e intelectualizar tanto que você pode errar nas coisas, né? Então assim, intelectualização, gente, na Bíblia também as pessoas intelectualizam, tá? Então as pessoas têm um certo problema,
um certo desvio de conduta, e elas começam a buscar na Bíblia versículos, começam a buscar na Bíblia textos para justificar aquilo que estão fazendo de errado, tá? Ou aquilo que não querem se consertar. Então isso é intelectualização também, tá? Começar a buscar apoio em dados lógicos, apoio ali você coloca aí, eu li ali, eu sempre esqueço o teu nome, eu li. Mas assim, coloca apoio ali, ó, apoio científico, não, tá na Bíblia, entendeu? Então, quantas pessoas que vocês percebem isso, que intelectualizam as coisas e depois, não, mas tá na Bíblia, ou não, tá naquele livro do pastor tal, né? Tá no livro tal, pode me chamar de Li mesmo, beleza, Li. Então assim, gente, intelectualização parece mais difícil da gente sacar, mas a gente saca rapidinho, tá bom? É quando a pessoa começa a dar desculpa embasada em texto da Bíblia ou em coisa de artigo científico ou no Dr. Google, tá bom? Isso é uma intelectualização. Até aqui, tudo bem? Deu para entender certinho, tranquilo? Então, beleza. Vamos lá, vamos pular um pouquinho agora. Se alguém fica com dúvida, gente, hoje a gente tem um pouco mais de tempo, tá? Porque os temas são mais tranquilos. Então, se alguém quiser assim, que nem a Susan falou, tal coisa, isso. Ali falou assim, a gente... Ai, peraí, ele que fugiu aqui. A gente nunca quer assumir, então justificamos para dar forma de desculpinha. Isso. Li, é assim, ó. As famosas desculpinhas é um pouco mais de racionalização que a gente vai ler daqui a pouquinho. Tá? A intelectualização é mais, a pessoa elabora mais, entendeu? Ela vem com mais justificativas ainda, não é só uma desculpinha. Ela vem com um estudo científico, ela vem com pesquisa, ela vem com a Bíblia, entendeu? Então, muito cuidado porque a pessoa simplesmente está intelectualizando as coisas, beleza? Vamos para frente. Racionalização. Tá? A racionalização, ela é engraçada porque é aquela famosa, né, que está no desenho ali, ó. Eu não queria mesmo, né? Mas eu nem queria mesmo, entendeu? Então a racionalização é o típica da coisa, que a pessoa fica tentando buscar desculpinha, que nem ali falou, e desculpa boba, sabe? Não tem sentido nenhum na desculpa que a pessoa está arranjando. Enquanto a intelectualização, a pessoa consegue ter até algum texto científico para apoiar ela, na racionalização é desculpa boba mesmo, tá? Então vamos lá. A pessoa tenta justificar atos... Deixa eu trocar a tela aqui. A pessoa tenta buscar em fatos racionais justificativas para justificar suas ações. Justificativas para justificar ficou estranho aqui, né? Tenta encontrar elementos lógicos para justificar o que me traz dor, incômodo. Tá? Eu vou ler tudo, depois a gente volta. Então, por exemplo, eu percebo que tem algo errado. Eu sei que tem algo errado. Mas eu encontro resposta para tudo. Tá? Então eu crio justificativa, eu crio desculpa. Então é aquele tal do negócio, eu fiz, mas eu fiz por causa disso. Mas eu fiz também quem me deixou você passar fome, né? Ou quem deixou você me passar o final de semana inteiro sozinho em casa. Quem deixou, entendeu? São as desculpinhas bobas. Na racionalização, geralmente também a pessoa ela é desculpinha boba, inclusive em cima de erro dos outros. Tá? Então ela acha assim, não, eu fiz, mas você também me deixou sem comida em casa, eu fiz mesmo, mas você foi viajar e me deixou sozinho, entendeu? Então, desculpinha boba, também tentando jogar a culpa para os outros, tá? Então, aqui é um exemplo bem clássico de racionalização, tá? O teu vizinho, ele compra uma super caminhonete, ou um super carrão, assim, sabe? Daqueles, assim, que o sentimento de inveja logo vem. Nós usamos muito racionalização, gente, para a questão da inveja, tá? Muito.
Então, quando chega assim aquela caminhonetona, né, aquela coisa grande assim do vizinho, você olha assim e fala assim, eu nem queria mesmo. Nem queria, eu acho ridículo esse tipo de carro. Esse tipo de carro deve gastar um monte de gasolina. Esse troço deve ter um seguro altíssimo. O seguro deve ser super caro. Não deve ser boa de curva. Esses carros eu sei que capota, entendeu? A pessoa fala isso. Então a pessoa começa a dizer assim, não, esses carros capotam, esses carros não são bons, esses carros não sei o quê. Ela começa a racionalizar. Ou seja, inventar desculpinha boba, né? Outro exemplo bem interessante é, por exemplo, a pessoa que evita pagamento de imposto. Então a pessoa não quer pagar imposto. O que ela começa a fazer? Mas também o governo, né? Mas também o governo não sei o quê. Mas também eu não vou dar imposto para o governo porque o governo vai usar mal. E começa a racionalizar jogando culpa no imposto. Isso aqui, talvez, né, a gente já ouviu falar dentro das igrejas, né? Tem pessoas, por exemplo, que estão cometendo alguns erros no que diz respeito à entrega do dízimo, por exemplo, e começam a fazer o quê? Racionalizar, dizendo assim, mas aquela igreja ali, aquele pastor não sei, aquele pastor troca de carro todo ano, mulher, você viu a mulher pastor? Faz cirurgia plástica, por que eu vou dar meu dízimo naquela igreja? Entendeu? E a pessoa começa a racionalizar um erro que é dela, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, né? E aí ela começa a inventar desculpinha boba para dizer assim, não, mas eu não tô dando por causa disso, eu não tô fazendo por causa daquilo, tá? Então, famosa desculpinha boba é a tal da racionalização. Também tem um tipo de racionalização que a pessoa fica querendo justificar as coisas para os outros. E aqui é bem frequente também. Então, por exemplo, você compra um carro novo, bem caro, e aí teus parentes começam assim, nossa, mas para que um carrão desse, né, os parentes? Aí a pessoa, em vez de assim, eu comprei porque primeiro eu tenho dinheiro, porque eu estava afim, porque eu trabalhei para isso. Em vez da pessoa responder isso, a pessoa diz assim, é que o carro antigo, o freio não era bom, aí às vezes eu tenho que viajar para praia, aí eu tinha medo do freio, sabe? Começa a dar um monte de coisa, gente, que não precisa, entendeu? Não precisa. Então, assim, esse exemplo do carro, talvez vocês estão pensando em vários outros exemplos, né? Comprei um liquidificador novo, né? Comprei uma cafeteira nova, comprei um freezer novo. Daí alguém vai em casa e fala assim, nossa, mas por que esse freezer novo? Não, porque o freezer é antigo. Comprei porque eu quis, entendeu? Tá afim, comprei, é meu dinheiro, meu trabalho. Só que a pessoa fica racionalizando para evitar o quê? Para evitar enfrentar, às vezes, alguns problemas que tem com essas pessoas que estão enchendo as paciências, né? Então, em vez de dizer assim, olha aqui, você está preocupado com a minha vida? Vai se preocupar com a sua, né? Em vez da pessoa falar isso, ela fica racionalizando e inventando desculpinha boba. Gente, tô brincando aqui, pelo amor de Deus, não vão brigar com ninguém aí, tá? Depois, o Jair falou que é para ficar brigando, não é para ficar brigando. Mas vamos lá, só para não ficar dando desculpa errada. Aqui também é bem legal. A pessoa, ela não consegue passar no vestibular de jeito nenhum para a faculdade lá, né? Então, ela, por exemplo, ela queria passar em medicina e ela não consegue passar em medicina de forma nenhuma. No fundo, sabe o que ela começa a falar? Eu nem queria passar nessa faculdade mesmo. Afinal das contas, eu descobri que essa faculdade, o povo lá é tudo meio maconheiro, o povo lá é tudo meio estranho, o pessoal vive de greve aquela faculdade, não tem aula, entendeu? Então eles começam também a desmerecer aquilo que queriam tanto. Então quando a pessoa começa a desmerecer algo que ela queria muito, tá? Também pode ser uma racionalização. Mas você não queria tanto entrar nessa faculdade? Não, mas é que eu descobri que os professores não são bons, entendeu? Mesma coisa assim, mas você não queria tanto esse carro? Daí a pessoa não consegue comprar o carro, o que ela começa a fazer? Desmerecer o carro. Ou ela queria tanto aquele emprego, ela não conseguiu entrar naquele emprego, ela começa a desmerecer a empresa. Tá? Então começa a criar coisas para desmerecer aquilo que ela tanto queria e ela não conseguiu. Isso também é muito racionalização, tá bom? Aqui um pai, né? O pai castiga o seu filho, né, de uma forma totalmente imprópria, castiga de uma forma errada, e aí diz assim, não, mas é para o bem da criança. Eu estou fazendo isso porque ele tem que ser educado da forma correta.
Ele não admite que ele está exagerando, que está passando dos limites e está fazendo tudo mais. Ele não admite. Tá? O que ele põe é a culpa no outro. Não, eu fiz, mas foi culpa do meu filho. Ele é que erra muito e ele precisa ser corrigido. Tá? Tudo bem? Então, racionalização é isso. Alguém ficou com alguma dúvida de racionalização? Então, vamos lá. A grande diferença, tá? Eu sei que eu estou sendo bem repetitivo hoje, mas é só para deixar bem forte, tá? A grande diferença entre intelectualização e racionalização, ambos ficam, entre aspas, inventando desculpinha, né? Entre aspas. Mas um inventa uma desculpa bem baseada, bem embasada, bem forte, com estudo científico, com um monte de coisa, e outro umas desculpas assim que claramente são bem esfarrapadas, tá bom? Essa é a grande diferença. Um racionaliza, fica justificando, né? E outro intelectualiza, ou seja, fica aprofundando nos estudos. Ponto. Basicamente isso. Vamos para frente. Regressão. Aqui na regressão é o seguinte. Aqui vai demorar um pouquinho mais para a gente explicar, para vocês entenderem de uma forma bem mais tranquila. Na regressão, na nossa vida, quando a gente nasce, lembra que a gente falou sobre o id, o ego e o superego? Nós não nascemos, entre aspas, completos, tá, gente? Nós nascemos seres em desenvolvimento. Então, quando a gente nasce, a gente é puro id, ou seja, puro desejo, pura vontade, né? Puro eu quero, eu quero, eu quero. Então, quando a gente nasce, a gente fala que a gente está numa fase do desenvolvimento oral. Tá? Então, essa é a tal da fase oral do desenvolvimento. A gente tem todo o nosso prazer e quase todo o nosso contato com o mundo externo é pela boca. Tá? Então eu sinto prazer pela boca, porque eu mamo, né? É o toque da boca. Então quase tudo que a gente tem é pela boca. Tanto que a própria visão ainda não está totalmente desenvolvida, né? Então fase oral. Todo o prazer se concentra na boca. Tá? Depois vem o segundo estágio, chama-se desenvolvimento psicossexual, tá, pessoal? Depois vem o segundo estágio do nosso desenvolvimento psicossexual, que é a fase anal. Tá? O que é essa fase anal? A fase anal é o controle que a gente tem do nosso cocô. Desculpa falar cocô numa escola bíblica, tá? Mas é isso. Então, assim, é o controle que a gente tem sobre o nosso cocô. E a gente começa a perceber, a fase anal, a gente começa a perceber que através do controle que eu tenho do meu cocô, tá, eu consigo começar a controlar os meus papais, os meus pais. Por quê? Porque eu percebo, é quase que nem um cachorrinho quando faz parabéns no lugar certo. Eu percebo que eles ficam muito felizes quando eu começo a segurar o cocô e fazer certinho no vaso sanitário. Essa fase anal é como eu ter que começar a ter controle sobre as minhas emoções. Até a Fernanda colocou, né? O intestino está ligado às emoções. E é verdade, tem uma pesquisa que diz que o intestino é como se fosse o segundo cérebro. Tá? Existe ali alguns neurotransmissores de dopamina no intestino que são tão presentes quanto no próprio cérebro. Então o intestino sim é um centro de emoções também. Tá? E essa questão então do controle do cocô, eu começo a controlar os meus instintos, as minhas vontades, porque agora eu consigo controlar. Eu não faço mais na fralda, eu começo a ter controle. Tá? Então fase oral, o prazer está toda na boca, a fase anal é o meu controle e começo a controlar as emoções, e depois tem a fase que a gente chama de fase fálica. Tá? A fase fálica o que não entra também no controle do xixi. Delínia, o xixi é que o esfíncter, que é o músculo que controla o cocô, ele é um pouco mais estruturado, vamos dizer assim, o mecanismo de se controle do cocô. Tá? E a fase é uma coisa bem profunda, mas o próprio cocô ele tem um significado diferente entre o xixi e o cocô.
Tá? Tanto que, por exemplo, tem alguns, não sei se vocês já ouviram alguns filmes, mas tem filmes de alguns daqueles institutos antigos de psiquiatria, que as pessoas pegavam o próprio cocô e com o cocô escreviam na parede, ou isso ainda é frequente em presídios, por exemplo. As pessoas pegam o cocô e escrevem com o cocô na parede. O cocô tem uma ligação muito diferente do xixi. Tá? O cocô tem uma ligação psicoemocional diferente. Tá? Então por isso que a fase do cocô é diferente. Tanto que vocês podem perceber que quando a criancinha começa a ir no banheiro, ela dá tchau pro cocô. Ela não dá tchau pro xixi. Ela fala tchau, cocô. Né? O cocô tem uma ligação diferente. Tá? É bem mais... O buraco é bem mais embaixo, né? É bem mais complicado de explicar. Mas o cocô tem uma ligação diferente. Tá? Por isso o cocô em vez do xixi. Oi. Queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. E quando uma criança, que já não é mais criancinha, tipo 10 anos, assim, de vez em quando faz cocô na calça ainda? Tá, isso é uma situação emocional, sim, tá? Algo está acontecendo na família de origem, na família que ela está inserida, que está deixando ela instável emocionalmente. Então, quando a criança tem essa idade e ainda, às vezes, escapa um pouco o cocô, é uma forte questão emocional que está envolvendo a família dessa criança. Tem que procurar ajuda, não pode deixar passar. É a mesma coisa o xixi, tá, gente? Xixi, tem duas situações do xixi. Ou ele é emocional, ou ele é uma doença. A doença chama-se eunurese. Eunurese, tá? É doença, tá? Precisa procurar ajuda. Não tem nada que ficar dando varada no bumbum da criança, repreendendo a criança, nem nada disso. Inclusive tem crianças que tinham essa doença, que a mãe ficava brigando muito, foi até piorando a doença. Tá? Mas a questão propriamente da criança que faz cocô na calça, também pode ser um quesito aí de controle do esfíncter, pode ter alguma ligação, mas o cocô é muito mais emocional mesmo. Então, se a criança já tem essa idade e às vezes escapa, tem algo de errado na família de base dessa criança. Tá? E aí não é com a criança. O problema de atendimento de criança, gente, muitas vezes é esse. Maioria das vezes, o problema não está na criança. O problema está na família. E aí a família pega e põe toda a culpa na criança. E não começa a perceber que o problema está dentro da casa daquela criança. Então, criança é um assunto bem delicado, tá, gente? Mas, maioria das vezes, o problema não está na criança, tá? Está na família. Tudo bem? Não sei se eu consegui responder bem, mas é isso que acontece. Minha filha dava tchau pro cocô. O que quer dizer exatamente? Não, é que assim, essa questão da tchau pro cocô é porque é uma alegria para a criança começar a controlar o cocô. É muito legal. Eles começarem a controlar o desejo deles de fazer o cocô ou não, entendeu? Eles começarem a segurar ou não. No desenvolvimento psicossexual da criança, o cocô tem muita importância. Então também é por isso que é uma fase onde o pai e a mãe tem que tomar cuidado com isso, tá? Como vai falar, não vai ficar dizendo assim, você é um sujo, olha aqui o que você fez, que sujeira. Tudo isso pode piorar na vida da criança. Tá? Então a criança é um ser em formação. Então pode fazer festa com o cocô, pode dar tchau pro cocô, é saudável, é louco de bom fazer isso. Tá? Muito bom fazer isso. Tá bom? Gente, é um tema bem pesadinho, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Alaide, eu não sei se eu fui bem legal contigo na resposta. Você ficou alguma dúvida ou não? Eu queria, sim, reforçar, tipo que problema na família? Desajuste emocional. Pode ser um desajuste emocional pela falta de um ente, né? Pode ser a falta de um pai, a falta de uma mãe. Pode ser um desajuste emocional, um clima emocional na família muito pesado. Então pode estar passando por desemprego, pode estar passando por situações de separação, por morte de familiar, por doença. Pode estar passando por... A criança, por exemplo, tinha 8 anos de idade e nasce um irmãozinho. Tá? Isso é muito comum. Então quando a criança é muito velhinha não, porque 8 anos não é velhinho, mas entendam, né? A criança já tem 8, 9 anos e nasce um irmão. O que acontece? A atenção começa a ir toda para aquele irmãozinho. Aí a criança passou 8 anos da vida dela sozinha,
e daqui a pouco chega um ser e começa a roubar toda a atenção. Tá? Pode ser isso também. Tanto que é bem comum, quando vem o irmãozinho para casa, algumas crianças voltam a fazer xixi na cama, voltam a pedir mamadeira, bem comum. Tá? Então, quais são esses desajustes emocionais que podem estar acontecendo na vida da criança? Isso. Quais são os mais pesados? Algum abuso na escolinha, algum abuso em algum lugar que a criança fica. Tá? Essa questão do cocôzinho pode ser algum abuso físico que a criança esteja sofrendo. Tá? Pode, pelo amor de Deus, não vão encucar. Tá? Mas pode. É bom correr, é bom ir atrás, é bom observar. Tá bom? Tudo é suposição, porque primeiro eu não sei que criança é, né? Mas é o que é um padrão, gente. Muitas coisas no nosso emocional é um padrão. E esse é um padrão. Tá? A criança com essa idade, fazendo cocô na calça, é algo emocional fortíssimo, está por trás. Ponto. Tá? Infelizmente. Então eu falei da fase oral, que é prazer na boca. Tá? A fase anal é controle. Controle do quê? Do cocôzinho, mas no fundo é o controle das suas emoções. Ela está começando a conseguir gerenciar suas emoções, gerenciar suas vontades. E depois tem a tal da fase fálica. A tal da fase fálica... Doutor. Oi. Desculpe eu interromper, mas... E qual é a atitude certa quando isso acontece? Como a gente agir com essa criança? Procurando ajuda, Laíde, não tem outra coisa para fazer. Tem que levar a criança num psicólogo ou num psicanalista infantil e procurar ajuda. Não tem outra coisa para fazer. Infelizmente é só buscando a ajuda de um profissional nesse caso. Tá? Porque a família, se a família está um pouco desestruturada, por exemplo, a família não vai conseguir ajudar. Vai ter que buscar ajuda de um profissional. Infelizmente não tem muito o que fugir disso. Tá? Não estou te dando boa notícia hoje, mas eu tenho que ser assim, gente. Eu não posso iludir ninguém, tá bom? Mas eu acho que é importante, assim... mas é uma solução, na verdade, né? Para o futuro. Sim. Porque eu tive uma experiência com as minhas filhas, assim, não disso, mas teve uma fase que elas não queriam ir para a escola de jeito nenhum, porque eu tentei colocar numa escola nova. Mas continuando na antiga, era tipo um curso, sabe? Um plus. E elas não queriam ir nem para a nova. O não ir para a nova eu até entendo, o medo do novo. Mas também não queriam mais ir na antiga. Então elas não queriam nenhuma das duas. Uhum. E eu solucionei, assim, com um tratamento mesmo, procurando um profissional. E foi o que deu jeito. Porque a gente começa a pensar até que tem um monte de coisa, porque ela não tem para a escola, está acontecendo alguma coisa lá. E com isso resolveu. Assim, tem situações que realmente só com o profissional mesmo. Gente, porque assim, a gente acaba estudando, né, Fernanda? Desculpa te cortar, pode voltar. Era isso mesmo, era só... É porque a gente fica, às vezes, eu acho, que reticente em procurar ajuda. Aquela questão até da intelectualização. Uhum. Eu acabo até também um pouco assim, mas é o médico, mas será que isso está certo? Não é isso, não é uma doença, ou não precisa de tratamento, eu vou dar jeito, eu vou resolver. Mas às vezes a gente precisa, assim, de buscar, muitas vezes, de buscar um profissional, na verdade, que vai te auxiliar e vai resolver, vai ajudar a solucionar. Com certeza. Sabe, Fernanda, que você falando da intelectualização, né? Aquilo que eu falei mais ou menos no começo agora. Gente, eu sou evangélico, eu sou bem cristão, não se preocupem quanto a isso, tá, gente? Eu sou bem cristão. Mas assim, gente, tem muita coisa em algumas igrejas evangélicas que prejudicam, gente. A gente, né, fica com algumas coisas assim, não, mas isso, Deus vai dar jeito em tudo. Gente, tem coisas que tem que procurar um profissional, sabe? Então, às vezes, a religião, que é diferente de espiritualidade, uma coisa é espiritualidade cristã saudável. Outra coisa é uma religião, uma religiosidade. Muitas vezes essa religiosidade, elas nos prejudicam. Porque estão acontecendo algumas coisas dentro da nossa casa e a gente fica tentando resolver de uma forma que não é a forma mais correta. Tá? Então, buscar ajuda, às vezes, é, inclusive, um ato ótimo e bom diante de Deus.
Porque Deus criou a medicina. Deus criou tudo isso. Foi Deus quem criou. Né? Então, assim... Acho que é um conjunto, né? Sim. Não é, tem que orar e tem que também agir. Eu estava vendo uma palavra essa semana, eu não me lembro, acho que algum desses vídeos que eu estava vendo, eu já vejo tantos que eu já nem sei mais onde foi que eu vi. Mas foi da palavra oração, né? É a palavra orar mais ação. É isso aí. Então não adianta, assim, não é que não adianta que Deus pode tudo. Mas assim, eu vou ficar aqui sentada e vou orar, lógico, eu vou orar. Mas eu também tenho que agir, né? Assim, sim. É um fluxo. É um fluxo. É a velha historinha do cara que estava em cima do telhado, pedindo para Deus salvar. Deus mandou um barco, mandou um helicóptero, mandou um bombeiro. O cara morreu, chegou no céu e disse, ô Deus, eu estava lá orando para você me salvar. O cara disse, bom, mas eu te mandei um barco, um helicóptero, um bombeiro. Até com a tentação de Jesus, né? Se você é Deus, joga-te daqui, Deus vai te salvar. Não, peraí, eu também não vou te jogar aqui da janela, porque Deus vai me salvar. Isso é tentar ser o próprio Deus. Não bem que isso. Deus não possa me salvar, mas assim, para que eu vou me jogar? Para que eu vou me jogar? Bem isso. Então, gente, muitas situações, gente, precisam sim procurar a ajuda de um profissional, tá? Precisam, tá bom? Vamos lá, então a fase fálica, né? Só para a gente terminar aqui a regressão, pra vocês entenderem o que é isso. A fase fálica, falo, é o órgão sexual masculino, tá? O falo é um símbolo de poder, tá bom? Por favor, ninguém vai se manifestar brigando comigo agora, dizendo assim, você é um machista, não é isso, não tem nada a ver. Tá? O falo é um símbolo de poder, só isso, tá? Então, a fase fálica é a fase do poder, onde a criança começa a disputar o poder, principalmente com o pai, tá? E é na fase fálica, essa fase do poder, é que se estabelece aquele negócio que a gente chamou do superego, que são as normas e são as regras. Então, por que tem criança com uns 3, 4 anos que eles ficam muito chatos? É a adolescência do bebê, que a gente chama, tá? E é normal criança de 3, 4 anos ficarem meio rebeldinhas, que é a adolescência deles. Eles estão disputando poder. Eles estão na fase fálica, de disputa de poder. Beleza? Então, fase oral, prazer. Fase anal, controle das emoções. E fase fálica, poder. Disputa de poder. Beleza? Então, esse é o desenvolvimento nosso. Nosso desenvolvimento psicossexual normal. 3 fases. Acontece que tem pessoas que elas usam um mecanismo de defesa do ego chamado regressão. O que é isso? Elas regridem a uma fase anterior do desenvolvimento. O que é essa fase anterior do desenvolvimento? Elas regridem ou para a fase oral, ou para a fase anal, ou para a fase fálica. Tá? Elas regridem. Elas retornam a uma fase anterior. Então elas começam a ter ações bem infantis diante de uma situação que precisa agir que nem um adulto. Tá? Começam a sofrer pressão, começa a vir responsabilidade, começa a ter que encarar coisas difíceis, elas regridem. Elas vão para um lugar que elas se sentiam mais confortáveis, tá bom? Não propriamente só para essas 3 fases, tá, gente? A pessoa pode regredir para a fase da adolescência, a pessoa pode regredir para a fase de 7, 8 anos, tá? Que é uma fase onde tem uma calma emocional na criança, enfim. Então aqui, ó, vou dar um exemplo. Pessoas jovens, adultos, que se comportam como crianças. Então as pessoas, elas ficam presas em alguma fase. Então uma pessoa que tem 30 anos, mas está presa nas memórias de 12, que é a pré-adolescência, tá? Que era uma época que não se preocupava com muita coisa, estava tudo bem. Algumas pessoas, elas têm essa regressão, inclusive na maneira de se vestir, de se portar, de dialogar. E aqui também entra uma questão importante, que algumas pessoas acham que não têm capacidade para as coisas. Então elas se sentem incapazes das coisas. Então o que a pessoa diz? Eu não tenho maturidade para isso. Então, diante de algumas coisas difíceis de resolver, tá? Elas falam assim, eu não tenho maturidade para isso, eu não vou resolver isso, eu não quero me meter nisso, eu não quero nem saber disso. Sabe, a pessoa, ela usa um mecanismo de defesa, fugindo daquela situação, que ela não tem maturidade para isso. Ou seja, ela volta a um estágio infantil,
onde ela não precisava decidir as coisas. Tinha um papai e uma mamãe que decidiam por elas, tá bom? Diante de algumas situações, elas também ficam querendo voltar para o colo da mamãe. Tá? Então, tem situações difíceis, tem algumas coisas muito pesadas para resolver, elas fogem para o colo da mamãe. Tá? Um dia ruim, por exemplo, diante de um dia muito ruim, a pessoa chega em casa e vai para debaixo das cobertinhas. Isso, gente, todo mundo uma vez ou outra acaba fazendo. Tá? Você tem um dia bem ruim, você chega em casa, pega a tua cobertinha assim, deita de ladinho, né? Deita de ladinho, pega a cobertinha meio que tampa a cabeça assim com a cobertinha e fica meio que nem uma criança ali, entendeu? É algo emocional que está muito forte acontecendo, que está difícil de resolver, você volta para uma fase anterior, você volta para uma fase onde você se sentia acolhido e gostosinho no teu bercinho, tá bom? Ou o famoso biquinho, né? As pessoas fazem aqueles biquinhos de, eu não quero, eu não Mas, vou. nesse caso até da cama, nesse caso da cama, teria que ter cuidado, até porque se isso virar constante, pode virar até uma depressão. Isso, grande maioria das vezes, vira uma grande depressão. Então é um mecanismo de defesa que pode virar, sim, uma grande depressão. É que isso aqui é bem dúbio, né? Porque a depressão, ela é ficou desregulado ali os neurotransmissores, que levam a alguns comportamentos. Mas também tem alguns comportamentos que podem levar, sim, a longo prazo, a desregular os teus neurotransmissores. Então, é aquela dinâmica, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Tem essa dualidade aí, tá? Mas pode ter sim. Vamos lá. Então, alguém fixado num estágio de desenvolvimento bem anterior pode, por exemplo, chorar muito ou ficar muito de mau humor quando ouve notícias desagradáveis. Por quê? Quando eu ouço algo que eu não quero ouvir, né, que não é bom para mim, eu começo a chorar, começo a me dar crise de choro, começo a ficar chateado, começo a ficar emocionalmente instável. Tá? Isso é alguém fixado também em alguma fase aí do desenvolvimento. Se a pessoa é fixada na fase oral, que é a fase do prazer, lembra? O prazer está na boca. Ela começa ou a fumar, ou a comer, entendeu? Muito. E também pode se tornar agressivo verbalmente. Por quê? Porque a fase oral tem prazer pela boca. Então, às vezes eu falo algumas coisas, né, que me dão prazer de falar. Enfim, tá? Mas também começa a ficar muito bocudo, né? Então, a pessoa que é muito bocuda, às vezes ela é uma pessoa regredida. Então, vamos lá. Intelectualização, racionalização e regressão, todos nós temos esses mecanismos de defesa. Todos nós temos. Tá bom? Então não adianta aqui a gente ficar dizendo assim, eu nunca fiz isso, eu nunca intelectualizei, eu nunca racionalizei, eu nunca regredi. Todo mundo faz, tá bom? O que a gente precisa entender é quando a gente faz, perceber isso, para entender o que é que está por trás desse comportamento. Eu gosto muito do Salmo 32, quando eu peguei só um trecho aqui, quando diz assim, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Minhas forças foram se esgotando, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E aí sim a pessoa encontra o perdão de Deus e sara as suas feridas, né? Eu acho que é isso, gente. Todo mundo, um dia ou outro, acaba caindo em algum mecanismo de defesa do ego. Tá? O que precisamos entender? Quando eu estou fazendo algumas coisas, pare e analise o que você está fazendo. E pense, gente, será que eu estou intelectualizando aqui? Gente, será que eu estou racionalizando? Ou, diante de algumas atitudes, começa a fazer biquinho com o marido, por exemplo, né? Começa a fazer, ai, mãe, não sei, mas não quero. E tô regredindo, entendeu? Tô regredindo. Ou começa a ir na geladeira e come um monte de coisa. Opa, por que eu estou tentando encontrar prazer através da minha boca? Tá? Desconta a ansiedade na comida, é isso aí, Fernanda. Tá? Então, há algo por trás. Não é normal, gente. Entendeu? Eu não preciso comer o dia inteiro para ser feliz. Então, se eu estou comendo o dia inteiro para ser feliz, é que tem algo errado no meu emocional.
tem algo errado fazendo com que eu tenha essa atitude. Se eu tô todo dia chegando em casa e querendo ir para a cama, deitar e colocar o cobertor em cima da cabeça, tem algo errado, não está normal. Se eu tô no Google o dia inteiro tentando achar desculpa, ou se eu estou na Bíblia o dia inteiro tentando achar versículos para darem desculpa para o meu comportamento, tem algo de errado. Tá? Então é nisso que serve essa clínica da alma. Eu começar a perceber que eu estou fazendo algumas coisas que são meio estranhas e eu preciso buscar ajuda. Tá? Pode ser avaliação, autopercepção, ou pode ser buscar ir falar com o pastor, né, da tua igreja, ou ir procurar um profissional, enfim. Né, cada um sabe como faz, mas precisa ajuda, tá bom? Da aula de hoje, tudo bem? Susan, você ficou quieta depois, eu te assustei, Susan. Tá tudo bem aí? Você tá aí ainda? Tá tudo bem. Não, eu achei muito interessante, algumas coisas até que eu pensei, daí você já respondeu. Aí eu só fiquei pensando ali, quando você falou na questão da regressão, né, da questão da boca, né, o que as pessoas falam. Isso pode ser digamos assim, um estilo de vida, assim, essas atitudes, tipo, a pessoa ser assim sempre, isso tem a ver com a regressão ou isso tem a ver com a característica dela mesmo? Como é que a gente consegue diferenciar isso? Tá. Não sei se eu me expressei direito. Se expressou super bem. Susan, é assim, ó, tem pessoas que elas vivem uma vida regredida mesmo. Tem um personagem de um filme, de uma série chamada Suits. É um advogado super famoso, né, esse cara, fugiu o nome dele agora, mas ele é um regredido. Ele é um bom profissional, ele é super competente como advogado, mas ele faz umas coisas, umas criancice, uns negocinhos, umas atitudes que é pura regressão. Então a pessoa assim pode adotar a regressão como um estilo de vida, entendeu? Algumas pessoas, eu já peguei isso, a pessoa, ela começa a se vestir como adolescente e passa o resto da vida inteira se vestindo como adolescente, entendeu? Não é bem até ali quando eu não acho que é estilo de vida, não é bem assim, não é que seja um estilo de vida. A pessoa acaba adotando uma coisa errada como um estilo de vida. Não é um estilo de vida mesmo, nem deveria ser, entendeu? Mas a pessoa passa a vida inteira adotando posturas erradas. Por isso, é bem isso, não é um estilo de vida, é um problema psicológico que a pessoa tem mesmo, entendeu? Por exemplo, uma mulher de 60 anos, gente. Vocês já viram mulher de 60 anos se vestindo igual adolescente? É bonito? Vamos falar a verdade, é bonito? É muito estranho. Entendeu? É muito estranho. Só que a mulher, ela tá regredida. Ela tá presa. A Lita falou que é lindo. Não sei não, hein, Li? Eu não acho muito lindo. Então, gente, tem que saber envelhecer com maturidade. É isso mesmo. Então, isso fica preso à fase da regressão. Tá bom? Tudo bem? Mais alguma coisa? Podemos terminar. Essa aula vai ficar disponível lá na Classroom. Tá? Pode falar, Laíde. Pode falar. Posso fazer mais uma perguntinha? Pode. Vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos se despedir, aí você fica aí quem precisar sair para ir no culto, tudo bem. Pode ser, Laíde? Espera um momentinho só, tá bom? Pode ser. Então vamos lá. Senhor, obrigado por essa aula e pela oportunidade, Deus, que nós estamos tendo, Deus, de estudar um pouco mais a Tua Palavra, mas também de perceber, Deus, que existem traços e pontos na ciência que podem nos ajudar também, Deus. Que a gente possa também, Pai, sondar o nosso coração, ver se há algo de ruim dentro do nosso coração, ver se há algum mecanismo de defesa desses que a gente está fazendo, Pai, e nos ajuda, Deus, a entender qual dor emocional está por trás disso tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.